Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Carlos Eduardo de Matemática e Suas Tecnologias. Na aula de hoje falaremos sobre, falaremos sobre a média. Então vamos trazer aqui principalmente a média relativa a dados agrupados. Você sabe como achar a média de dados agrupados? Quando você pega, né, a média no dia a dia, você soma o conjunto de dados e divide pelo total. Mas que dizer de dados agrupados? Vamos descobrir? Então vamos falar sobre dados agrupados e vamos falar mais uma vez do caso da Bia, né? A Bia ela já havia encomendado uma pesquisa sobre o perfil dos clientes, conforme vimos nas aulas anteriores, e alguns resultados estavam organizados como dados agrupados. Agora a Bia quer a média, né, para fazer uma análise. Vamos ver como que foi feito, então, a organização da média de dados agrupados? Então, temos aqui o exemplo da aula anterior, onde a gente trabalhou, né, com a variável peso, que foi organizada com uma tabela de distribuição de frequência, aquela mesma variável, né, que estava ali junto com várias outras e estavam misturadas e era difícil fazer a sua análise, isolamos a variável, construímos a distribuição de frequência na aula anterior, e aqui temos uma fórmula que é muito prática para achar a média de dados agrupados, né? Você faz a multiplicação aqui do que chamamos de NI, que é a frequência, que também alguns autores representam como FI, vezes esse xi, que é a média de cada classe. Eu vou mostrar como que acha, né, a média de cada classe para fazer esse processo multiplicativo. Tudo isso a gente, depois que multiplica uma coluna pela outra, né, a coluna da frequência pela coluna da média, a gente soma e depois divide pelo total. Lembrando que esse símbolo especial aqui é o símbolo da somatória, tá? Então, vamos lá. Como que a gente faz então? Ó? Lembrando que eu acabei de mostrar a fórmula, né? E vocês precisavam do quê? A gente já tinha a coluna do NI, faltava a coluna do XI, que é o ponto médio, ó. Como que a gente chegou nesses pontos médios aqui? Então, a gente tem aqui, ó, ponto médio de 40 a 50. Você soma 40 com 50 dá 90, dividido por 2, 45. De ponto médio de 50 a 60 dá 110, dividido por 2 é 55. Ponto médio de 60 a 70, você soma 60 com 70, dá 130, dividido por 2, 65. 70 com 80, né? Você soma, dá 180, perdão, 150 e dividido por 2, 75. 80 com 90 dá 170, dividido por 2, 85. E 90 somado com 100 dá 190, dividido por 2, 95. Esses são os pontos médios. E aí, para organizar a nossa média, o que que a gente precisa fazer? A gente pega aqui, multiplica essas duas colunas, né, do ponto médio e da frequência. Aqui já temos uma nova coluna que representa a multiplicação entre elas, ó. 8 vezes 45 deu 360, 22 vezes 45 deu 1.210 e assim sucessivamente. Aí você faz a somatória dessa coluna, que já é a multiplicação da frequência pelos pontos médios, e por fim divide pelos 50, vai gerar a média, tá? Vamos ver então, ó. Pega aqui o resultado da somatória dessa coluna, que já é a multiplicação das frequências que estão representadas por NI, vezes seria essa coluna aqui, vezes o ponto médio. Deu 3.060 dividido por 50 dados, deu 61,2 como sendo a nossa média de dados agrupados, ok? Vamos então aqui, o podcast, né, que vocês podem assistir, está aqui no nosso canal, falando mais sobre medidas de tendência central. Medidas de tendência central, como a média, elas estão no nosso cotidiano desde a nossa infância, assim que saber calcular a média e fazer a sua análise vai aprofundar nossa visão em vários assuntos. Ótimos estudos a todos e até a próxima.